Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Mateus, capítulo 12 de Mateus. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Então, Jesus está caminhando, passando por um determinado local, onde tinha plantações, e eles começam então a colher algumas espigas e comer. Só não fala de que eram as espigas. E ao começarem então a comer essas espigas, sempre chega o fariseu e fala que não pode fazer isso no sábado. Não é lícito comer, pegar as espigas e comer no sábado. Então, colher as espigas significa que já tinha ali uma plantação madura, pronta para ser consumida. E os discípulos de Jesus, estando com ele, começam a desfrutar desse alimento já maduro, já pronto para ser consumido. E como era no sábado, os fariseus acharam que não era digno de agir daquela forma no sábado. Talvez porque pegassem as espigas no terreno alheio, talvez porque não poderiam ter o trabalho de pegar uma espiga, descascar e comer. Vamos ver o que vem depois. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com eles estavam? Aí Jesus já mostra um outro lado da moeda. Davi teve fome, e o que fizeram com ele e os que ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou seja, ali, nos pães da proposição, que era só para os sacerdotes, Davi entra com os que estavam com ele, estavam com fome, pegaram e comeram. Quebraram o protocolo. E os sacerdotes tiveram moral para afrontar Davi? Certamente que não. Ou não tendes lido na lei que ao sábado os sacerdotes do templo violam o sábado e o ficam sem culpa? Os sacerdotes podem violar o sábado? Quais violações eles faziam no sábado? Jesus bem o sabia. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. E aí já dá um chavão neles. Bom, então ficou claro que eles estavam comendo espigas mesmo. Então eles pegaram as espigas para comer em um terreno, em alguma lavoura, e como era o sábado, o fariseu achou que eles não poderiam fazer isso, deveriam continuar com fome. Mas os sacerdotes no templo comem e violam outros mandamentos e ficam sem culpa. Mas por que eles ficam sem culpa? Porque está na lei uma ajeitadinha para beneficiar os sacerdotes. Só que Davi entra no templo, come os pães da proposição e aqueles que com ele estavam também, e não foi repreendido. Então a gente vai vendo que as situações eram adotadas e adaptadas segundo a vontade que eles queriam em cada momento. E Jesus vem mostrando para eles que tinha que transcender as imposições da lei para prevalecer a lei do amor. Aqui está mostrando para a gente o quê? Que todo o processo de condenação que eles tentavam fazer contra Jesus, Jesus mostrava para ele a face do amor. Logicamente que outras pessoas podem explicar isso aqui de uma forma mais maravilhosa, mas nós estamos entendendo a parte transcendente desse evangelho, segundo as nossas condições. E aí Jesus dá uma chave final no fariseu. Misericórdia quero e não sacrifício. Não condenarias os inocentes se assim entendessem, se assim vocês soubessem. Então, muitas das vezes, inocentes eram condenados porque eles não queriam agir com misericórdia. A lei acima de tudo, e cadê a misericórdia? E a lei de Deus é uma lei de amor e de misericórdia. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Então, Jesus mostra para eles que ele sabia várias ações que eles cometiam, vários deslizes que eles cometiam da lei, sabia que eles tentavam fazer isso e se isentarem da culpa, os sacerdotes, e os fariseus que bajulavam os sacerdotes também se eximiam de qualquer condenação, até porque a autoridade máxima eram os sacerdotes.
E outro detalhe, além desse, é que Davi já tinha violado antes e comido até os pães que eram designados para os sacerdotes. E aí Jesus vai até a sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogam dizendo: é lícito curar aos sábados? Jesus já havia dito que era senhor do sábado. E eles levam o homem com a mão mirrada e perguntam se é lícito curar aos sábados. Ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Como eles eram muito apegados às coisas materiais, Jesus já dá um exemplo material. É lícito curar as pessoas ao sábado? E como ele sabia que eles socorreriam as ovelhas, qualquer ovelha que caísse numa cova, num buraco, então ele fala e pergunta para eles. Entenderam a chave? Jesus sempre tinha uma chave para desbloqueá-los daquelas ideias, e isso deixava-os profundamente irritados. Porque ele pergunta se era lícito curar a mão do pobre paralítico no sábado. E eles iam salvar uma ovelha. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito é fazer bem nos sábados. Lícito é fazer bem nos sábados. E Jesus, então, vai fazer o bem em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar, não respeitando as prescrições deles, os que deixavam furiosos, porque, na realidade, não é que eles queriam coibir Jesus de curar aos sábados. Porque aos sábados, muitas pessoas iam ao templo, iam às sinagogas, e Jesus aproveitava para fazer seus sermões, e ali ele curava muitas pessoas, ficando ainda mais famosos os seus sermões, as suas pregações e as suas curas. Se eles tentassem intimidar Jesus não fosse aos sábados nas sinagogas, ele não teria tanto contato mais fácil com tantas pessoas ali naquele momento. E como eles não podiam curar, eles tinham que saber, entender e aceitar que Jesus era superior a eles. E isso, para as castas mais orgulhosas e mais extravagantes, doía-lhe na alma. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos no sábado. Então, os fariseus, como ele tenta, sempre, isso é importante a gente entender, que sempre que o mal tenta bater de frente com o bem, ele sai perdendo. Quando eles veem Jesus curando a mão da pessoa, ao invés de eles ficarem quietos e entender que Jesus era o enviado que curava, limpava as nossas doenças, nossos sofrimentos, eles começam a articular como que iam se livrar dele. E sempre os fariseus, nem fala que são sacerdotes. E aí, Jesus retira-se, uma multidão acompanha ele e ele cura todos que ali estavam doentes. Isso para os sacerdotes, principalmente para os fariseus, era o fim da picada. Por que Jesus curava e eles não curavam? E eles não queriam aceitar Jesus, e como não aceitam até hoje. E recomendava-lhes rigorosamente o que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis que o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Após curar todos, Jesus pede descrição, que eles não caíssem se expondo e nem expondo a Jesus de qualquer forma, para que os fariseus ainda não ficassem mais furiosos. Porque no momento certo, tudo aquilo seria revelado, principalmente aos gentios, para converter a todos a um Deus único, a um Deus de amor, a um Deus de misericórdia. Não contenderá, nem clamará, nem ninguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Bom,
Aí, ele está vendo, aqui ainda é a profecia de Isaías, que ele, completando aqui a profecia dele, falando que ele anunciará aos gentios, então não contenderá, Jesus não entrava em contenda com ninguém, nem clamará, ele não ficava clamando em praça pública, ele fazia o sermão dele para as pessoas sem levar as autoridades, sem denunciar as autoridades, não mexia com as autoridades, apenas esclarecia o povo. Nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Ou seja, como ele não ia, se ele pregava para as multidões, como não ouviriam pela rua a sua voz? Porque ele não ia ficar ali por ali falando, batendo papo, andando por ali, ele ia ficar sempre no local adequado para que no momento certo ele viesse esclarecer a todos, inclusive os gentios. E a questão de não esmagar a cana quebrada, porque a cana, quando ela está quebrada, está azeda. Então, se você tentar esmagar essa cana no meio da cana boa, você vai azedar toda a garapa. Então, não esmaga a cana quebrada. Deixa de lado. Ou seja, aquelas pessoas que ainda não serviam para entender o Evangelho, deixa de lado. E o morão que fumega também não se deve apagar até o triunfo do juízo, até triunfar o juízo, porque o morão era um toco de madeira que ficava sempre aceso. Se você o apaga, depois você vai ter mais trabalho para acender. Então, era comum deixar um morão queimando para manter o fogo, uma brasa acesa, para quando precisava de acender um fogo maior, ir lá queimar. Então, deixe que as pessoas fiquem fazendo suas conjecturas, deixe que as pessoas falem, não apague esse fermento, essa fermentação que está tendo, essa fermentação que as pessoas estão levando ali, deixe, mas não entre em contendas. Não ande com prudência, tome cuidado. E no seu nome os gentios esperarão. Porque ao ver todos os prodígios, os gentios, logicamente, a grande maioria, se convencia. Embora relata-se apenas aqueles que perseguiam os cristãos, mas e aqueles que se convertiam de verdade, se tornavam grandes cristãos, grandes trabalhadores do bem? Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Para complicar tudo, além de curar toda a multidão, ainda vem essa pessoa possuída por espíritos maus, que não deixava enxergar, nem ouvir, nem falar. Aliás, ele é só cego e mudo. E aí, ele passou, e se ele era mudo, é porque ele não escutava. Que se ele escutasse, ele falaria. A grande maioria das pessoas que são mudas é porque não escutam. Então, ele não sabe articular as palavras porque não ouve os sons. E a partir do momento que ele fica curado, ele fala e vê. Deixa a multidão mais ainda extasiada, e como não fazer essa multidão ficar calada, não contar nada para ninguém? Era a notícia do momento, então é lógico que eles iam contar. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios senão por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aqui é bem mais complexo. O ensinamento aqui é muito grande e dá para a gente perceber muita coisa. Veja bem, não é este o filho de Davi? Ou seja, não é esse que descende de Davi? Então era possível ele fazer grandes milagres. Era aquele que eles estavam esperando. Mas os fariseus diziam que ele expulsava os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios, os príncipes dos espíritos maus. E aí Jesus dá uma chave neles que talvez eles não tenham entendido até hoje, que se tivessem entendido, pensariam duas vezes antes de tomar certas atitudes. E fariseus hoje, gente, não tem nada a ver com o judaísmo. São aquelas pessoas que tentam negar a Jesus, que tentam subestimar os mensageiros do bem, que tentam prejudicar os trabalhadores do bem. São aquelas pessoas que ainda não compreenderam a missão divina. Jesus, porém,
Conhecendo os seus pensamentos, lhe diz: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Então, por que que o reino de Israel estava sempre sendo tomado por invasores? Porque eles não chegavam a um acordo. Eles não uniam seus sentimentos, não uniam suas forças. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se na cidade cada um quiser agir por si mesmo, olha a bagunça que vira. Então, dentro da organização social de uma cidade tem as regras. E quanto mais solidários nós formos dentro da cidade, mais organizada ela será, menos perigosa ela será. Pelo contrário, quanto mais egoísmo, quanto mais pensarmos por nós mesmos, mais perigosa será essa cidade, mais complicado será viver nessa cidade. Todos fazendo bem, todos se beneficiam com o melhor. O futuro começa hoje. Então é necessário, importante que tomemos consciência das formas de agir, tomemos consciência de como devemos agir e de como devemos empreender as nossas ações. E aí vem todo reino dividido contra si mesmo, a última parte, perdão. Uma família, uma casa, uma família dividida contra si mesmo não subsistirá. O pai briga com o filho, a mãe briga com a filha, ambos brigam com o outro, os irmãos brigam entre eles. Como que essa família vai se estruturar? Como que essa família vai ter um bom casamento? Como que essa família vai ter como prosperar? Se não combinam nem entre si. E uma coisa que já observei, que todos aqueles que relacionavam-se muito bem com o pai eram bons líderes no ambiente que eu trabalhei. Era um ambiente com bastante pessoas, em torno de 1000 pessoas, e a gente ia sondando, ia conversando, aqueles que tinham mais espírito de liderança, e uma das coisas era o bom relacionamento com o pai. E um grande respeito e admiração pela mãe. As palavras de Jesus englobam uma sabedoria magistral. Portanto, a gente não consegue entender tudo. A gente entende uma pequena porção. À medida que a gente vai estudando, a gente vai se aperfeiçoando, você, ao me ouvir, vai começar a pensar e deduzir mais coisas importantes. Assim, nós vamos crescendo todos para nos aperfeiçoarmos mais. E lembremos, se o reino está dividido, será devastado. Se uma cidade é dividida, não vai prosperar, e uma família dividida não vai prosperar. Qualquer semelhança com o mundo atual não é mera coincidência. Existem pessoas que estudam isso para aplicá-lo no sentido mais perverso, enquanto nós procuramos esclarecer consciências para que elas se unam em prol do benefício de todos, trabalhando por amor e por solidariedade. Na questão 1019 do Livro dos Espíritos, vai estar mostrando para a gente que o bem só vai imperar na Terra quando todos nós, que aqui estivermos empenhados a fazer o bem. Enquanto isso, padeceremos as ações dos maus e do mal. E se Satanás expulsa a Satanás, ou seja, se o adversário expulsa o adversário, está dividido contra si mesmo. Não subsistirá, pois, o seu reino. Aí, mais uma chave. Se Jesus fazia isso pelos príncipes do mal, pelos espíritos do mal, auxiliado pelos espíritos do mal, ele também não subsistiria. Mas como ele fazia isso pela força divina, pela força de Deus, o cristianismo foi crescendo, crescendo e enorme até hoje. Isso não é maior porque fomos incompetentes para divulgar o cristianismo nascente. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam? Então, os vossos filhos, porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. E aí, também tinha entre aqueles fariseus, entre os sacerdotes, pessoas que expulsavam o demônio. Se Jesus expulsava por Beelzebul, os filhos dele expulsavam por quem? Aí a gente vê as igrejas hoje, muitas das vezes elas acham que elas têm a possibilidade, elas têm o domínio e a outra não tem. O respeito deve existir. Está aqui no Evangelho. Respeitemos uns aos outros para que ninguém saia nos condenando. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a voz do reino de Deus. Se ele conseguia expulsar aqueles que os fariseus e os sacerdotes não conseguiam, então, se ele expulsava por
pelos próprios espíritos do mal, o espírito do mal estaria com seu reino em ruínas. Mas se ele expulsava por Deus, pelos espíritos de Deus, então o reino de Deus havia chegado. E na realidade, a palavra expulsar não é tão boa para as ações de Jesus, porque Jesus era todo amor, e todo amor não ia expulsar. Jesus ia conquistar, converter, transformar aquele espírito em um espírito consciente da sua realidade espiritual e voltado para o bem. Tem um livro da Patrícia que conta a história de um espírito que estava lá na época de Jesus. Ele obsediava uma pessoa. E quando ele foi levado essa pessoa até Jesus, ele olhou no olho desse espírito. E o espírito nunca mais o esqueceu, e a partir dali teve todas as encarnações para buscar reparar o seu erro e dedica seu trabalho exaustivo de esclarecer espíritos no mundo dos espíritos. Portanto, Jesus não expulsava, ele transformava, ele convencia, ele mudava aqueles espíritos. Ah, mas isso está no livro que não está na Bíblia? Sim, a Bíblia não vai ter tudo. Você não tem na Bíblia como se faz um avião, como se fabrica um remédio. E você usa o avião e usa o remédio, usa o carro, que também não tem na Bíblia. Então, deixe de ficar criando um quadro maníaco bibliótico e vamos raciocinar no espírito das informações, e lembrando que o Consolador, que nós acreditamos ser o Espiritismo, veio para nos esclarecer e ampliar nossos conceitos. E se é chegado o reino de Deus, é o momento daqueles espíritos, é o momento daquelas pessoas respeitarem a Jesus e procurarem, então, caminharem com passadas mais firmes e seguras na direção do bem. Mas não foi isso que eles fizeram. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? E ali, Jesus também deu mais uma chave neles. Quem era o homem valente? Ele entrava nas sinagogas, entrava nos templos, aliás, no templo, né, que só tinha um, e pregava para as pessoas, curava as doenças. Quem era o valente? Que jamais conseguiria ser maniatado, porque no dia que o maniataram, foi a vitória suprema, suntuosa das forças do bem. Porque o bem trabalha com humildade, sem violência, aceitando as injunções do momento e conquistando corações pela conscientização do bem. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mostrando para os fariseus que, naquele momento, todos deveriam refletir sobre as suas condições de entendimento, sobre as suas condições de como ver o Cristo. E, nessa situação, deveriam, então, procurar saber se estavam juntando ou espalhando. E se estavam com Jesus, voltados para as forças do bem, ou se estavam contrários a Jesus, compliciados-se com as forças do mal. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. A gente faz um monte de besteira, fala um monte de besteira, tudo bem, mas blasfemar contra o Espírito não tem perdão. Porque à medida que você blasfema contra o Espírito, contra as forças divinas que estão na natureza, você está criando problemas para você. Você está perdendo a oportunidade de crescer, você está perdendo a oportunidade de se esclarecer. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. E aí vem essa situação. Eles estavam blasfemando contra Jesus e iam blasfemar mesmo. Mas em encarnações seguintes, eles iam deparar com as palavras de Jesus. E se eles ainda continuassem blasfemando contra o Espírito Santo, ou seja, a mensagem divina, eles estariam criando problemas mais sérios. Porque já tinham errado uma vez. Na reencarnação seguinte, errar de novo pelo mesmo processo, não estavam tomando consciência e nem se arrependendo da besteira que fez de condenar Jesus. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom.
Ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, dá bons frutos. Se a árvore é má, dá maus frutos. E como que as pessoas vão julgar uma árvore senão pelas qualidades dos seus frutos? E aí nós temos que ver que cada um de nós somos uma árvore divina para produzir os frutos do amor. Se ainda não soubermos produzir os frutos do amor, da bondade, da caridade, da fraternidade, nós estamos produzindo frutos do mal. Vamos treinar a praticar a bondade para produzirmos os frutos do bem, os frutos da misericórdia e da paz. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E ali ele dá uma chave em todos aqueles que estavam ouvindo. Se vocês são víboras que fazem coisas ruins, que vocês são maus, dos seus corações, de suas bocas, não pode sair o bem. Treinemos ser bons, treinemos ser úteis, treinemos ser construtivos de uma manhã de luz, porque somente assim estaremos então edificando as forças do bem em nossa alma e em nosso coração. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Se somos bons, ofereceremos coisas boas, coisas construtivas. Mas se ainda não somos bons, estamos perdendo nosso tempo, criando dívidas, como costumo dizer, espalhando espinhos e cacos de vidros na relva onde vai passar descalço. Trabalhemos, pois, para melhorar os nossos sentimentos, para melhorar as nossas ações, e seremos então melhores, seremos então construtores de uma manhã de luz. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Vamos treinar o nosso sim, sim, não, não. Vamos treinar ser bons. Vamos treinar para falar coisas construtivas. Evitar de falar coisas ociosas, ficar falando, porque tudo isso fica alimentado na nossa mente. Fica embutido na nossa mente. E criando transtornos para que nós mesmos reparemos no dia desse juízo, que vai ser o momento da tomada de consciência. Não é esperar que ressuscite dos mortos. Não. No momento que a gente tomar consciência de nós mesmos, todas aquelas palavras ociosas nós teremos que dar conta delas e dos efeitos que elas causaram. Por quê? Por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Cuidado com o que falas, e hoje mais do que nunca. Então aquilo que a gente fala vai estar dizendo de nós mesmos e a gente pode ser condenado ou justificado por aquilo que a gente fala. Porque o outro está nos medindo pela nossa forma de falar e pela qualidade daquilo que falamos. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. E da mesma forma falam com os médiuns. Me dá um exemplo, mostra-me que você sabe, mostra que você pode. Cadê seus poderes? Adivinha? O que vai acontecer comigo amanhã? Ou seja, sempre a mesma hipocrisia, pedindo um sinal para crer, e mesmo que mostre o sinal, não é suficiente. Querem outros, como se o médium fosse o bobo da corte fazendo palhaçadas para que todos rissem, e sendo cada vez mais criativo para fazer mais palhaçada. Mas o objetivo do médium é ser idôneo. O objetivo do médium é esclarecer consciências, assim como é o Evangelho de Jesus. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus foi enterrado por 3 dias e
desmaterializou o corpo e saiu, deixando o túmulo vazio. Só que eles não entenderam isso. E aí, ele está mostrando para eles que eles são maus, são adúlteros. Adúltero não é aquela que trai o cônjuge, não. Adúltero é todo aquele que deixa de cumprir as regras, seja as regras comerciais, seja as regras civis, seja as regras divinas. Então, só poderia dar um sinal para eles, mostrando que Jesus é o Filho de Deus, porque mesmo tendo morto, ele ressuscita no terceiro dia. E eles tomam todas as precauções para que Jesus não fosse tocado dentro do túmulo. Mas ao mexer a pedra, o túmulo estava vazio. Eu fico imaginando o castigo que esses coitados desses soldados tomaram. Os soldados que estavam lá tomando conta do túmulo. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então, Jesus mostra para aquelas pessoas que ali estavam que os ninivitas, ao despertarem do juízo final, iriam, então, ter condições de condenar aquelas pessoas que ali estavam. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Eles se transformaram com a pregação de Jonas. Enquanto as pessoas que ali estavam não tinham se arrependido e nem estavam muito a fim de se arrepender. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Então, a rainha do sul, a esposa de Salomão, que alguns dizem ser etíope, então essa mulher vem para ouvir a sabedoria de Salomão, lá das longínquas Etiópia, e ali eles estavam diante de quem era maior do que Salomão e não ouviam, não prestavam atenção e não queriam pôr em prática aquilo que Jesus falava. E assim nós até hoje. Quantas pessoas dariam tudo para estar encarnado onde nós estamos, recebendo as informações que nós estamos recebendo, e muitas das vezes nós não damos o devido valor a essas informações, não colocamos os devidos sentimentos a essas informações. E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e adornada. Aí ele já muda do assunto. Ele já dá uma outra chave maior, porque não basta tirar o espírito mau, tem que transformar intimamente. Porque todos nós vamos passar por as situações mais delicadas, mais adversas. Caminharemos por lugares às vezes áridos. E também teremos em conta as dificuldades que depararemos ao longo da nossa existência para cumprirmos os preceitos da nossa vivência aqui na Terra. Ter um emprego, ter uma família, educar a família, manter-se no emprego, ter uma casa, manter sua saúde. Tudo isso são dificuldades que nós temos. Na aridez dos nossos sentimentos, na aridez do mundo em que nós vivemos, não a aridez de estar seco, mas a aridez de termos poucos sentimentos cristãos. Então, expulsar um espírito mau numa situação dessa, e aqui ele usa o termo espírito imundo, vai fazer com que nós adquiramos a saúde momentânea, adquiramos uma paz momentânea, mas não tomando as devidas providências cristãs. Lá vem o espírito encontrando tudo limpo, principalmente a gente desprovido das barreiras do amor, espessando egoísmo e vaidade, com total ingratidão pelo bem recebido, e então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Todos que estavam ali, aproveitando das benesses de Jesus. Então, se eles estavam com Jesus, os espíritos imundos estavam se afastando, e eles estavam então livres para agirem,
mas não se transformaram intimamente, após a saída de Jesus, foram todos tomados pelas mais acerbas dores e aflições. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Lá vem mais uma grande lição. Então, como aquela geração Jesus classifica como má, eles teriam grandes dificuldades de superarem-se e de viverem a partir do momento que Jesus parte. Porque eles não tinham procurado transformar os sentimentos deles, não procuraram corrigir e desenvolver a compaixão. E aí veio a notícia, sua mãe e seus irmãos pretendem falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Primeiro, chega a mãe dele e os irmãos querendo falar com ele, e alguém vai até ele falar. Mas olha a lição que Jesus traz para a gente. Porém, ele respondendo, disse ao que ele falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí vem a grande dificuldade dos seres humanos. Muitas das vezes nos apegamos tão fortemente aos laços de família que não queremos enxergar os defeitos dos nossos pais, dos nossos irmãos, e muito menos ajudá-los a corrigir, porque são nossos irmãos, são nossos pais, e nós queremos e amamos do jeito que eles são, não precisa de mudar. Mas só que isso vai trazer um transtorno para eles do mundo dos espíritos. Então, o que ele traz? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então os irmãos e a mãe de Jesus eram todos aqueles que faziam a vontade do Pai. Eram todos aqueles que faziam a caridade, que faziam o bem. Por isso, mostra-nos que para sermos verdadeiramente filhos de Deus, no sentido transcendente da palavra, precisamos aprender a fazer o bem, aprender a construir o bem. Por isso, estudar o Evangelho é extremamente importante para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento. Rogamos ao Pai a misericórdia e o amor para nos envolver e proteger, dando-nos força e coragem para os empreendimentos da vida.